Jefté não nasceu para ser herói. Seu nome não era pronunciado com honra, mas com desprezo. Ele veio ao mundo carregando um estigma que jamais pediu para ter. Filho de Gileade, mas não de sua esposa legítima. Jefté era lembrado todos os dias de que não pertencia plenamente àquela casa. Enquanto outros filhos herdavam nome, terra e futuro, ele herdava apenas olhares atravessados e palavras não ditas. E, quando cresceu o suficiente para se tornar uma ameaça ao orgulho dos irmãos, foi expulso. Expulso não apenas da família, mas da herança, da terra e da identidade. Seus próprios irmãos declararam que ele não teria parte alguma entre eles. Jefté partiu, levando consigo apenas a rejeição, a dor e uma força interior que ainda não sabia nomear. Foi para a terra de Tobi, um lugar marginal, distante, onde homens sem pátria, endividados e feridos se reuniam. Ali, entre rejeitados, Jefté encontrou algo que nunca tivera: espaço para existir. Naquele território esquecido, Jefté se tornou guerreiro. Não por glória, mas por sobrevivência. Aprendeu a lutar porque o mundo não oferecia outra escolha. Cada batalha o moldava, cada confronto o tornava mais forte, mais estratégico, mais resistente. Aos poucos, homens começaram a segui-lo, não porque ele fosse rei, mas porque ele sabia liderar. O rejeitado tornar-se chefe de guerreiros, o expulso agora era respeitado no campo de batalha. Enquanto isso, em Gileade, a situação se deteriorava. Os amonitas avançavam como uma sombra ameaçadora. Antigos inimigos, filhos de Amon, reivindicavam terras que Israel possuía havia séculos. O conflito não era apenas territorial, mas histórico, espiritual e político. Os líderes de Gileade tentaram resistir, mas falharam. Faltava-lhes alguém que soubesse lutar. Faltava-lhes coragem. Faltava-lhes um líder. E então lembraram-se de Jefté, aquele que fora rejeitado, aquele que expulsaram, aquele que não tinha herança, mas tinha guerra nas mãos. Os anciãos de Gileade viajaram até Tobi. Cada passo naquela estrada era um lembrete de sua própria hipocrisia. Ao encontrarem Jefté, não pediram perdão, pediram ajuda. Vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. A resposta de Jefté foi direta, carregada de memória e dor. Ele não esqueceu: não me odiastes vós e me expulsastes da casa de meu pai? Por que vindes agora a mim quando estais em aperto? Era mais do que uma pergunta. Era um espelho. Os líderes engoliram o orgulho e prometeram algo que antes haviam negado. Se Jefté os livrasse, ele seria o chefe. Não apenas general, mas líder. Jefté ouviu e aceitou, não por vingança, mas porque compreendia que aquela guerra era maior do que ele. Antes de qualquer espada ser levantada, Jefté levou a questão diante do Senhor, em Mispa. Aquele que fora rejeitado pelos homens buscava agora a aprovação de Deus. Antes da batalha, Jefté tentou evitar o derramamento de sangue. Enviou mensageiros ao rei dos Amonitas, relembrando a história. Israel não tomara aquela terra injustamente, fora o próprio Deus quem a entregara. Jefté conhecia a história de seu povo. O rejeitado sabia mais sobre herança do que aqueles que sempre a possuíram. Mas o rei de Amon não ouviu. A guerra era inevitável. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, convocando homens, reunindo forças, marchando rumo ao confronto. Mas, antes da batalha final, Jefté fez algo que ecoaria por gerações diante de Deus. Fez um voto. Um voto nascido de zelo, mas também de imaturidade espiritual. Prometeu que, se o Senhor lhe desse vitória, ofereceria como sacrifício aquilo que primeiro saísse de sua casa ao seu retorno. Era um voto perigoso, irreversível, silencioso. A batalha contra os amonitas foi feroz. As Escrituras dizem que o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Cidades caíram. O inimigo foi derrotado com grande mortandade. Israel foi liberto. O rejeitado tornar-se libertador. O homem sem herança agora conduzia uma nação à vitória. A guerra havia sido vencida,
Mas nem todas as batalhas terminam quando o inimigo cai. Quando Jefté voltou para casa, não foi um servo, nem um animal que saiu ao seu encontro. Foi sua filha, sua única filha. Ela saiu dançando, celebrando a vitória, sem saber que carregava sobre si o peso de um voto feito em silêncio. Ao vê-la, Jefté rasgou as vestes. O guerreiro que enfrentara exércitos agora estava despedaçado diante da própria promessa. A vitória externa revelou uma tragédia interna. O texto bíblico é solene, contido, pesado. Sua filha aceita o destino. Pede apenas 2 meses para chorar sua virgindade nas montanhas. Não há gritos, não há revolta, apenas silêncio. O mesmo silêncio que antecedera a queda de Jericó agora acompanha o peso de um voto mal compreendido. Jefté cumpre o que prometeu ao Senhor. E o texto encerra o episódio com reverência e dor. Jefté julgou Israel por 6 anos. Seu nome entrou para a história não como o filho rejeitado, mas como o libertador levantado por Deus. Ainda assim, sua vida carrega um paradoxo profundo. Ele venceu guerras externas, mas perdeu algo precioso dentro de casa. Foi usado por Deus poderosamente, mas também nos lembra que zelo sem entendimento pode custar caro. Após sua liderança, ainda enfrentou conflitos internos com a tribo de Efraim. Novamente, a espada se levantou. Novamente, sangue foi derramado. A liderança de Jefté foi marcada por guerra do início ao fim. Sua história não é confortável, não é romântica, é real. Jefté nos ensina que Deus levanta rejeitados, que o passado não define o chamado, que homens expulsos podem se tornar instrumentos de libertação. Mas também nos adverte que fé não é barganha e que nem todo voto agrada ao Senhor. Deus usa homens imperfeitos, mas não celebra decisões impensadas. A história de Jefté ecoa até hoje, porque muitos ainda vivem rejeitados, feridos, tentando provar seu valor, e Deus continua chamando esses homens para batalhas maiores, não porque são perfeitos, mas porque estão disponíveis. O rejeitado libertou Israel, e Deus mostrou, mais uma vez, que sua força se aperfeiçoa na fraqueza. Inscreva-se no canal Guerras da Bíblia para conhecer mais guerreiros e batalhas que marcaram a história das Escrituras.